As reações de combustão são aquelas que envolvem um combustível, o oxigênio presente na atmosfera, que é conhecido como comburente, e que liberam energia na forma de calor. Ou seja, do ponto de vista da termoquímica, são reações exotérmicas, apresentando ΔH negativo, menor do que zero. Mas essas reações, elas também são reações de oxirredução. Nós observamos que o NOx das espécies sofrem variação. Vamos pegar os compostos orgânicos aí para a gente entender como é que ocorrem esses processos de combustão. Bora lá? Peguei aqui como exemplo o gás metano, CH4. Lembrando que ele é um gás de efeito estufa, 21 vezes mais gás de efeito estufa do que o próprio CO2. E ele é produzido através da decomposição anaeróbica, com baixa concentração ou nada de oxigênio. Note que o carbono aqui encontra-se no seu estado de oxidação mais baixo possível. É a espécie mais reduzida que nós temos do carbono. Isso porque, na parte anterior, a gente viu que quanto maior for o número de ligações carbono e hidrogênio, mais reduzido é essa espécie. O carbono é da família 4A e faz 4 ligações. E as 4 ligações que nós temos aqui são com o hidrogênio. Tá? Se ficou na dúvida, tira o NOx. Ó, nós temos carbono puxa 1, puxa 2, puxa 3, puxa 4. Sendo assim, o número de oxidação aqui desse átomo de carbono ele é menos 4. Lembrando que nós podemos ter o máximo e o mínimo do número do carbono, né? Então, menos 4 aqui é o mínimo possível. Está na sua espécie, na sua forma mais reduzida. Vamos pegar o metano e vamos tacar fogo nele, fazer a reação de combustão. Então, nós temos lá o metano, CH4, encontra-se no seu estado gasoso e vai reagir, então, com o oxigênio, o nosso comburente, também no seu estado gasoso. E, claro, como toda boa reação química, do ponto de vista da cinética, precisa de uma energia de ativação. Mesmo sendo uma reação aqui espontânea, ela precisa ser ativada. Então, dá uma faísquinha para ela, ela começa a liberar, por exemplo, um pó preto, conhecido como carbono fuliginoso, então forma fuligem, que a gente vê principalmente saindo dos escapamentos dos automóveis, muito mais daqueles que são aí movidos a diesel, né, como caminhões e ônibus. E os hidrogênios aqui se ligam aos átomos de oxigênio para a formação de H2O no seu estado de vapor. Essa é uma reação de combustão, então. Metano reagiu com o oxigênio, formou carbono fuligem e água e liberou uma certa quantidade de energia na forma de calor. Bora fazer o balanceamento. Ó, nós temos o metano, CH4, vou dar coeficiente estequiométrico 1 para ele, um carbono entra, um carbono sai. Hidrogênios, nós temos 4 entrando, então vou fazer 4 saindo, está aqui. Em relação aos oxigênios, ó, 2 oxigênios estão saindo, 2 oxigênios estão entrando, então já está balanceado. Proporção estequiométrica aqui, nós temos de 1 para 1 entre o metano e o oxigênio. Note que em relação ao NOx, ó, este carbono do metano estava com o número de oxidação aqui, menos 4. Né? E ele passou para este carbono aqui, que é uma substância simples, com NOx 0. Note então que nós temos um processo de oxidação em relação ao nosso composto orgânico. O oxigênio, que tinha NOx 0 aqui, substância simples, passou a ter um NOx menos 2 no oxigênio da água. Sendo assim, ele sofreu uma redução. O oxigênio, agora nós podemos falar que ele é tanto o nosso comburente do ponto de vista das reações de combustão, como também ele é o agente, se ele sofre uma redução, ele é agente oxidante da espécie orgânica. Né? Então, ele está causando o processo de oxidação porque ele está reduzindo. Muito bem, esse carbono fuliginoso ele é extremamente tóxico para a gente, né? Ele começa a entrar nos nossos pulmões e para quem tem problema respiratório é horrível. É por isso que você tem que ter um controle aí da frota de ônibus, de caminhão, em relação ao quanto ele está produzindo de fuligem e às vezes causar até sofrer ajustes no motor para que você não tenha a formação deste composto. Belezinha? Bom, mas o metano pode sofrer outras reações de combustão. Eu vou pegar aqui metano gasoso, vai reagir então com oxigênio e ao invés de ele formar carbono fuliginoso, ele vai formar uma outra espécie, que é o monóxido de carbono, né? Também aqui um gás. Lembrando que o monóxido de carbono aí não é tão melhor, aliás, até pior em relação ao carbono fuligem, né? Ele é extremamente tóxico, se liga fortemente ao ferro da hemoglobina, impedindo o transporte de oxigênio, né, através do nosso organismo e nos matando por asfixia, né? A gente acaba não tendo energia no nosso organismo. E os hidrogênios aqui acabam formando água com produto. Né? Fazendo o balanceamento dessa reação, ó, vamos dar coeficiente estequiométrico 1 para o metano, e aí então um carbono entra, um carbono sai, nós vamos ter 4 hidrogênios entrando, então vamos fazer 4 hidrogênios saindo aqui, 2 oxigênios com mais um 3, então eu preciso de 3, mas já tenho 2, então faço uma fração daquilo que eu preciso lá no produto
por aquilo que eu já tenho. Então, 3 sobre 2, o que eu preciso por aquilo que eu já tenho, beleza? Então, essa é uma outra reação de combustão. Perceba que aqui nós temos também o NOx do carbono, especificamente aqui no CO, nós vamos ter o NOx dele mais 2. Né? Então, também temos um processo de oxidação. Ó, ele veio de menos 4, metano, e agora está passando então para mais 2. E o oxigênio, claro, está reduzindo, é o nosso agente oxidante, o comburente da reação, e liberou uma certa quantidade de energia. Né? Perceba um detalhe. Quando a gente tinha apenas 1 mol de oxigênio, a reação de combustão gerou fuligem. Mas a gente aumentou um pouquinho, ó, 3 sobre 2, 1,5. A gente aumentou para 1,5 a quantidade de oxigênio, ele já passou a aumentar também o estado de oxidação. Quanto mais oxigênio eu tenho aqui, então mais oxidado vai ser a espécie no produto. Aqui, né, na carbonofuligem, nós não tínhamos nenhuma ligação carbono-oxigênio. Aqui nós já temos uma tripla ligação, né, uma dupla e uma dativa, então nós já temos um aumento do número de oxidação em relação ao carbono-oxigênio, beleza? Sendo assim, lembrando que se o carbono pode ir até mais 4, eu posso ter uma outra reação de combustão. Ó, carbono-fuligem, 0. Carbono no monóxido, 2. Ainda posso formar outra substância, então. Eu vou fazer mais uma reação de combustão. Vou jogar aqui a tela para cima. Nós vamos ter o metano, CH4, no seu estado gasoso. Né? Vai reagir novamente com oxigênio, O2 aqui, gás. E vai produzir agora dióxido de carbono, CO2. Então, o CO2 sai aqui e o hidrogênio sai na forma de aguinha no seu estado de vapor. Fazendo o balanceamento, ó, 1 para o metano, um carbono entra, um carbono sai, 4 hidrogênios estão entrando, 4 hidrogênios estão saindo. Em relação aos oxigênios, 2, com mais 2, 4, então nós vamos ter aqui 2 de oxigênio. Perceba, ó, aumentei a quantidade de oxigênio, era 1,5, agora nós temos 2 mols de O2. E, consequentemente, olha o NOx que nós temos aqui do carbono, né? Ele veio de menos 4 no metano e agora ele está com o número de oxidação aqui no CO2, né? Total aqui de mais 4, beleza? Chegamos ao máximo do número de oxidação que nós temos para a família 4A. Daqui, então, eu já posso garantir que a gente não consegue fazer nenhuma outra reação de combustão em relação ao metano, porque ele só pode chegar até o máximo mais 4 em relação ao carbono, certo? Esse CO2, é claro que ele não é tóxico, a gente emite CO2 através do nosso processo de expiração, né? Mas agora, é claro que a gente não pode confundir com carbonofuligem, principalmente com CO que são tóxicos. O CO2 está envolvido num problema ambiental que é o aquecimento global, o efeito estufa, beleza? Muito bem, separando aqui essas reações, né? Essas duas primeiras, quando nós temos o NOx não ainda chegando ao máximo da família, elas são chamadas de reação de combustão incompleta, né? Então essas duas primeiras aqui são reações de combustão incompleta. E por que é incompleta mesmo, Igor? Porque nós temos o carbono que não está ainda no máximo do seu número de oxidação. E como é que eu sei o máximo de oxidação? Se o carbono é da família 4A, então ele pode ter NOx mais 4, né? E aí menos 4. Isso para todos os elementos da família 4A, claro, né? Então nós temos essa relaçãozinha aqui. Legal. Sendo assim, então, esse último processo de combustão, como o carbono foi transformado em CO2, nós temos aqui uma reação de combustão que é chamada de combustão completa. E ela é completa uma vez que o carbono está no máximo do seu número de oxidação. Em relação a esses processos, do ponto de vista da termoquímica, as reações de combustão incompleta liberam energia, claro, mas liberam menos energia do que a reação de combustão completa, né? Claro, a gente está queimando completamente, todas as ligações aqui em relação ao carbono estão vindo com oxigênio, então ele consegue liberar muito mais energia na forma de calor. E uma outra coisa interessante, nós conseguimos observar quando temos uma reação de combustão completa e incompleta através da coloração da chama. Se a gente pegar a chama de uma vela, que é formada por um hidrocarboneto de cadeia longa, tem mais aí de 20, 30 átomos de carbono, quanto maior for o tamanho do nosso combustível, fica mais difícil da gente quebrar, né? Então, mais pontos aí de quebra, mais oxigênio seria necessário para fazer uma reação de combustão completa. É por isso que na vela você tem aquela chama amarelada. Chama amarela indica uma reação de combustão incompleta. E uma coisa interessante, se a gente pegar um pires, né, e debaixo da vela colocar, na verdade na chama, colocar o pires, né,
a gente consegue ver aquele depósito preto que vai ser formado no fundo do pires. Isso é o carbono fuligem sendo formado. Então, também uma dica aí que é uma reação de combustão incompleta. Agora, se a gente pegar a chama de um isqueiro, que é bem azul, né? Um isqueiro quando está cheio, não quando está no finalzinho, aquela chama bem azulada, ou a chama de um fogão a gás, nós temos uma chama azul e, consequentemente, nós sabemos que ali temos uma reação de combustão completa, certo? Pela coloração, identificação da coloração, a gente sabe muito bem se é uma reação de combustão completa ou incompleta. Chama amarela incompleta, com depósito enegrecido carbono fuligem, e também uma chama azul, é uma reação de combustão completa, beleza? Legal. Em relação então a essas duas, a completa libera bem mais energia. Uma coisa interessante que muitas vezes a gente acaba esquecendo, tanto o carbono fuligem quanto o monóxido de carbono, por não chegarem ao seu máximo de oxidação em relação ao carbono, eles ainda podem pegar fogo, né? Então ainda posso fazer reações de combustão com essas duas espécies. Se a gente considerar aqui, deixa eu jogar para cá, eu posso pegar novamente o nosso carbono fuligem, certo? Carbono aqui fuligem, juntar novamente com oxigênio, reação de combustão, e ele pode formar, por exemplo, aí CO, pode formar CO2 gasoso. Ô Igor, cadê a água aqui? Ah, toma cuidado, hein? Né? Se no reagente nós temos apenas carbono, como é que vai sair H2O? Muitas vezes a galera fala que toda reação de combustão é aquela que libera CO2 e água. Desde que você tenha nos reagentes carbonos, hidrogênios e oxigênios, né? Interessante notar que o monóxido de carbono ele também pode pegar fogo. Muitas vezes a galera esquece ou confunde. O CO2 ele é utilizado em extintores de incêndio. O CO2 consegue sim abafar ali o fogo e consegue extinguir o fogo. Mas o monóxido de carbono ele consegue ainda dar reação de combustão. CO vai gerar como produto CO2. Fazendo o balanceamento aqui, coloca para meio mol de oxigênio, né? Então nós temos ainda a possibilidade de reagir novamente o monóxido de carbono. Na verdade, esse é um bom exemplo só para a gente lembrar. Se não chegamos ao máximo de oxidação, né, da família, então ainda posso ter reações de oxidação envolvendo aquelas espécies. Beleza? Então toma cuidado lá e atenção. Ô Igor, por que você disse mesmo que o CO2 ele consegue extinguir, está nos extintores de incêndio? Né? O CO2, como ele tem uma massa molar de 44 gramas por mol, ele é mais pesado, digamos assim, mais denso do que o ar atmosférico. Então aí por volta de 28, 29 gramas por mol. Né? Se ele é mais pesadão, consequentemente, a hora que a gente joga o CO2 ali na chama, né, no fogo, tá pegando fogo, consequentemente você tem ali, ele forma, entre aspas, uma barreira, uma capa, digamos assim, e o oxigênio não consegue adentrar, ele fica mais pesadão, fica em cima da chama e acaba extinguindo o processo de combustão. Beleza? Os combustíveis, então, orgânicos, nós podemos ter reações de combustão completa e incompleta. Para termos reações de combustão completa, nós temos uma demanda maior de oxigênio, né? E as reações de combustão incompleta demandam menor quantidade de oxigênio. Chama amarela combustão incompleta, chama azul completa. E quanto maior for o tamanho da cadeia carbônica desse nosso combustível, mais difícil é o processo de combustão completa. É por isso que nos motores movidos a diesel, que a cadeia carbônica é grandona, você tem a formação de combustão incompleta e a gente vê aquele pó preto saindo dos escapamentos. Belezinha? Próxima aula a gente continua falando sobre os processos de oxidação, pensando aí, agora mais específico, oxidação em relação aos alcoóis. Beleza? É isso aí. Até mais.